Então vamos lá, meus queridos. Agora, nesse exercício, prestem atenção. Nós vamos fazer o cálculo da constante de equilíbrio químico usando um exemplo. Esse exemplo aqui é o mais comum em provas, que é o exercício onde ele dá concentrações no início, fala a concentração no equilíbrio e te pergunta qual é a constante. Vamos lá? Nada de muito difícil. Precisa só um pouquinho de atenção. Vem cá. Então, o cálculo da HC. Considere que em um tubo de capacidade de 2 litros foram colocados 6 mol de N2 e 6 mol de H2 em uma temperatura fixa, um OBS. Pessoal, o fato da temperatura ser fixa é por conta de uma coisa. A constante, ela não vem lá das constantes cinéticas? Dá uma olhadinha lá no módulo de cinética, hein? A gente viu que a constante cinética depende da temperatura. Logo, como a constante de equilíbrio químico veio da junção das constantes cinéticas da reação direta e da reação inversa, logo ela também depende da temperatura. O fato do exercício ter colocado temperatura fixa foi para falar o seguinte: olha, aluno, preste atenção, a HC não varia, porque a temperatura não variou. Certo? O único fator que altera a HC é a temperatura. Belezinha? Uma vez que ela depende das constantes cinéticas e, como nós vimos no módulo passado, as constantes cinéticas dependem de temperatura. Bom, continuando o exercício. Após ser estabelecido o equilíbrio, verificou-se a presença de 3 mols de H2. E ele fala, determine a HC. Primeiro passo, conhecer a equação química que ele está retratando aqui. A equação química que ele está retratando é a síntese de Haber-Bosch, que é a síntese da amônia. Você pega gás nitrogênio, reage com gás hidrogênio em equilíbrio formando amônia, que tem N aplicações industriais, é um gás tóxico de extrema importância. Bom, vamos pensar. Aqui gasoso. Balanceamento de equações. 3 hidrogênios, 2 hidrogênios. Se eu pôr um 3 aqui e um 2 aqui, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. Balanceou. Ficou 2 nitrogênios, 2 hidrogênios. Então, proporção estequiométrica. 1 para 3 para 2. Beleza? Segundo ponto. Ele quer que a gente calcule a HC. Bom, eu sei que a HC é concentração dos produtos dividido pelos reagentes, elevado aos seus coeficientes estequiométricos, onde entra somente estado aquoso, gasoso e líquidos que não fazem parte do sistema heterogêneo. Lembra que a gente viu alguns exemplos? Líquidos puros, por exemplo, não entram. Beleza. Então, nesse caso aqui, todo mundo vai entrar. Então, vai ficar concentração de amônia elevado ao quadrado, dividido pela concentração de N2, vezes a concentração de H2 elevado ao cubo. Ué, gente, aqui você não pôs nada no N2, que é elevado a 1, e todo mundo elevado a 1 é igual a ele mesmo. Certo? Bom, um outro ponto importante, concentração. A concentração que nós usamos, pessoal, é a concentração molar, ou seja, mol por litro. Se nós observarmos nesse exercício, ele não deu a concentração molar, ele deu o número de mols. Aí você fala, vixe, calma, relaxa. Ele deu volume. Se você quer achar mol por litro, basta pegar o mol e dividir pelo volume. Então olha aqui, ó, se você tem 6 mol de N2 em 2 litros, 6 mol dividido por 2, então você tem aqui, ó, 3 mol por litro. Você pega mol e divide por litro. Então, 6 dividido por 2, você tinha 3 mol por litro de N2. E o mesmo vale para o H2. 3 mol por litro, né? 6 dividido por 2, 3 mol por litro. E ele falou que no equilíbrio de H2, ele deu ali, ó, 3 mol de H2. Bom, 3 mol de H2 dividido por 2 litros, nós temos ali 1,5 mol por litro. Beleza. Bom, as constantes que nós devemos colocar aqui, as concentrações, desculpa, que nós devemos colocar aqui, são as concentrações no equilíbrio. Você fala, vixe, João Vitor, no equilíbrio eu tenho só do H2. Eu não tenho nem de N2 e nem de amônia. E para piorar, eu tenho informação no início. Como é que eu vou usar isso aqui para alguma coisa? Relaxa. Quando você tiver essa situação, você vai usar a famosa tabelinha. Início, reage, forma e equilíbrio. Presta atenção. Tabelinha. Início, reage barra forma e equilíbrio. Copia os seus reagentes e seus produtos para não ter erro. N2. E uma dica, já copia com a proporção. Aí eu costumo colocar uma setinha para dividir reagente dos produtos, tá bom?
E a proporção aqui, ó, é um 2. Beleza. Então vamos lá. Raciocina aqui comigo. No início, quanto que você tinha aqui no início de N2? Bom, de acordo com o exercício, 3 mol por litro. Lembrando que aqui na tabelinha, gente, você tem que colocar mol por litro, tá? Porque a gente vai calcular as concentrações para jogar na constante. E aí, ó, tem que ser mol por litro. Então você divide quando ele te der o volume, beleza? João Vitor não deu, sempre vai dar. Se ele não deu o volume, ele já deve ter provavelmente dado as concentrações mol por litro. Bom, então no início de N2 eu tinha 6. Beleza. Opa! 3 mol por litro, né? Beleza. De H2, quando eu tinha no início de H2? 3. E de amônia, João Vitor, ele não informou. Gente, raciocina comigo. A reação não tinha acontecido ainda. Não tinha. Então, qual que era a concentração de amônia que era o produto? Você ainda não tinha colocado eles em contato. Então, qual que é a concentração de amônia? 0. João Vitor, existe alguma exceção para isso? Toda vez vai ser 0 no produto? Cuidado, não é toda vez. Alguns sistemas em equilíbrio, você pode adicionar o reagente e o produto. Uai, mas por que você vai fazer isso? A gente já adiciona o reagente e o produto. Por quê? Porque o produto converte nos reagentes. Então, se ele, por exemplo, tivesse falado assim, e adicionou 2 mol por litro de amônia, aí a gente teria que colocar aqui. Mas no caso ele não falou, logo a concentração inicial do produto é 0, porque a reação não tinha começado a acontecer. Bom, nós vemos em cinética que, à medida que a reação acontece, a concentração dos reagentes diminui, porque eles são consumidos, e a concentração dos produtos aumenta, porque eles são formados. Pensando nessa ideia, o que acontece? Ele virou e falou assim, ó, que no equilíbrio de H2 tinha 1,5 mol. Então vamos pensar. No equilíbrio tinha 1,5 de H2. Raciocina comigo. Se você tinha 3 no início e no equilíbrio você tem 1,5, você concorda comigo que reagiu meio mol? João Vitor, eu não entendi. Quanto que tirou de 3 para chegar em 1,5? Não foi 1,5? Desculpa a redundância, mas... Ó, você tinha 3, chegou em 1,5. Então, o que aconteceu? Consumiu 1,5 mol. Então, quanto que reagiu desse cara? 1,5 mol. Aí, agora a gente vai usar a proporção estequiométrica. Presta atenção. 1 mol de N2 reagem com 3 de H2. Só que eu usei 3 de H2? Não. Eu usei 1,5. Então, vamos pensar. Se 1 de N2 precisam de 3 de H2 e eu gastei meio, qual que foi a quantidade que eu gastei de N2? X. Então, resolve essa regra de 3. 3 vezes X. X, 1,5 vezes 1, 1,5. X vai ser igual a 1,5 dividido por 3. Logo, qual foi a quantidade consumida de N2? Meio mol. Então aqui, ó, quanto que foi consumido dele? Meio mol. Só que no início eu tinha 3. Então, vamos pensar. Se eu consumir meio mol e no início eu tinha 3, quanto que sobrou no equilíbrio? 2,5. Sim ou não? Vê se faz sentido. Bom, agora aqui no produto, ó, produto aumenta. Porque igual a gente viu, ó, o produto aumenta a concentração. Então, vamos pegar aqui a proporção do N2. Mas se eu tivesse também pegar de H2, ia dar certo. 1 de N2 forma 2 de amônia, o dobro. Então, 1 de N2 forma o dobro de amônia. Vamos pensar aqui, meus queridos. Atenção. Se 1 mol forma 2, vamos anotar aqui, ó. Se 1 mol de N2 forma 2 de amônia, mas eu não reagi 1, João Vitor, eu reagi meio. Então, quanto que vai formar? X, Y, Z, qualquer incógnito. Resolve. 1 vezes X, X. 2 é 0,5, 1. Então, quanto que foi formado dele? 1. Então, se no início não tinha nada e agora você formou 1, quanto você tem no equilíbrio? 1. Então, observe que com essa tabela a gente consegue achar as concentrações no equilíbrio. Uma vez achadas as concentrações no equilíbrio, o que eu vou fazer, meus queridos? Joga aqui dentro. Então, nós vamos ter amônia elevado ao quadrado com a concentração dela, 1 ao quadrado. Dividido por concentração de N2. Quanto que é a concentração de N2? 2,5. Vezes a concentração de H2 elevado ao cubo. 1,5 elevado ao cubo. Aqui ficou chata a conta, hein? Vamos lá. 1 ao quadrado, 1 sobre 2,5 vezes 1,5 ao cubo. Deixa eu pegar uma calculadora porque eu não sou besta nem nada. 1,5 ao cubo, meus queridos, vai ser isso aqui, ó. Presta atenção. 1,5, será que... foca. Ó, 1,5 vezes
1,5 vezes 1,5, certo? Deu pra gente ali, ó, 3,375. Então, 3,3. Se você não tiver calculadora, na hora da prova, se isso aqui cair, você ia ter que fazer na mão. Certo? Vou fazer aqui em cima, para não ficar aqui embaixo, a produção não danar comigo. Então, vai ficar 1 sobre 2,5 vezes esse valor, vezes 2,5. Dá 8,4375. Agora, isso dividido por 1 vai dar aproximadamente 0, vou colocar 4 casas decimais. 1.185, aproximadamente. Então, ó, essa daqui é a KC desse sistema para essa temperatura fixa. Beleza? Então, toda vez que você tiver um exercício onde ele te der as concentrações no início, aplica essa tabelinha. Lembre, os reagentes sempre são consumidos, sempre. A concentração diminui com o passar do tempo. E o produto vai ser formado. Então, você soma com o que você tinha no início. Já os reagentes, você decresce. Uma vez achado a concentração no equilíbrio, joga para KC. E lembrando, tem que ser concentração mol por litro. Se ele te deu mol, basta dividir pelo volume para achar mol por litro. Belezinha? Agora, vamos falar de um assunto que não cai, despenca. Princípio de Le Chatelier. Segue, presta atenção nos próximos vídeos.